Voltamos com o nosso segundo bloco do Justiça às Claras aqui da BH News, hoje recebendo o professor e advogado Adriano Januzzi. Doutor Adriano, nós encerramos o bloco falando, queria que você falasse um pouco agora, falando sobre o trabalho e coisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre o custo. O empresário, essa tese que esse encosto na Previdência Social, eu acredito que já está superado, até porque o Judiciário mudou a postura dele e as condenações têm sido tanto no sentido reparatório como no sentido punitivo das empresas, algumas muito exorbitantes, ao meu ver, mas dentro de uma lógica de também preservar a vida, tentar preservar a vida do trabalhador, a vida é a condição do trabalho do trabalhador. O pessoal não tem muita ideia hoje. Eu tenho 23 anos de formado militando nessa área de direito do trabalho, do custo, de quanto custa um acidente para o empresário, um empregado que machuca por negligência, por desrespeito à regra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até por uma questão de alerta mesmo. Certo. Bom, vou tentar sintetizar como são várias as responsabilidades, né? Da seguinte forma, eu participei de um seminário há 2 semanas, promovido pela FIENG, onde a FIENG está incentivando as indústrias a investir em saúde e segurança. Sim. E foi apresentado um cálculo que o custo de um acidente do trabalho, né, ele custa na folha mensal, um acidentado dessa empresa, ele custa R$22 mil. É muito dinheiro. É muita coisa. Mas aí vamos tentar sintetizar essas. A gente teria 4 responsabilidades basilares. A primeira responsabilidade, que seria a responsabilidade civil, que independente da empresa ter pago o seguro de acidente do trabalho, esse trabalhador, ele pode ir ao judiciário trabalhista e pleitear uma indenização de dano moral, material, estético e lucro cessante. Ok. Trazendo aqui uma situação que eu acho que cabe um alerta aí. Quando esse lucro cessante, esse pensionamento complementar, se o trabalhador ganha R$1.000, ele vai ter uma perda de capacidade laborativa de 20%, ele pode ter um pensionamento complementar de R$200. Quando se multiplica isso pela média de vida desse trabalhador, a figura da garantia de constituição de capital. Então a empresa vai ter que dispor aí de um valor que o seu caixa talvez não permita, você está entendendo, como garantia para esse pagamento futuro. E que a jurisprudência do TST está mandando pagar em parcela única. Ou então mesmo a própria parcela única, que você vê algumas decisões. Eu estou vendo a maioria das decisões até é parcela única. Né? Que já é uma... Já vem, isso desequilibra qualquer fluxo financeiro de uma organização. Bom, então dentro dessas responsabilidades, saindo disso, nós vamos para a área previdenciária. Que eu acho que essa é a mais de desconhecimento e talvez a mais cara. Isso. No final das E ela contas. que pode fazer uma economia maior. Então, você na área previdenciária, você tem a primeira judicial, que é uma ação da Advocacia Geral da União, que é denominada ação regressiva. Porque quando tem uma sentença trabalhista, o juiz trabalhista ele deve oficiar imediatamente a Advocacia Geral da União para a ação regressiva. Já tem um ato normativo do TST obrigando a ele a remeter a cópia da sentença quando há culpa, a condenação do empregador. Então, com isso, a Previdência cobra da empresa, do empregador, tudo o que gastou de benefícios e de vamos falar, tratamentos com esse empregado. Deixa eu te perguntar uma coisa, te interrompendo. O senhor tem visto as decisões dessas demandas? As ações regressivas, sim. Elas estão favoráveis, desfavoráveis da União? Ou não? O último dado que a AGU publicou em 2013, elas tiveram 92% de aproveitamento. Então todas as ações impetradas foram, 92% foram julgadas procedentes. Tá? Vou voltar ao tempo. Agora, voltando para complicar um pouquinho, a partir da 3 semanas atrás, foi noticiado que agora a União vai entrar com ações coletivas regressivas contra as empresas, com um lote de empresas, e ela vai... Provavelmente do mesmo setor econômico. Do mesmo setor econômico, com o mesmo tipo de atividades, tá? Para voltar aos cofres públicos dentro de 3 ações: preventiva, indenizatória e arrecadatória da própria Previdência. Bom,
Agora, a questão maior de economia é uma obrigação que é o seguro de acidente de trabalho, Sim. né? Que era o nosso antigo seguro de acidente de trabalho, que hoje é denominado RAT, Uhum. que ele está de acordo com a atividade econômica, com o grau, né? 1%, 2%, 3% sobre a folha de pagamento. Então, se uma empresa tem uma folha de pagamento de 1.000, ele tem uma alíquota de acidente do trabalho de, vamos falar, 2%, um grau médio, ela vai pagar R$20 mil de seguro de acidente de trabalho. 1 milhão, 20 mil. 20 mil, só para ficar um cálculo fácil. Sim. Aí foi criado o FAP, que é o fator de acidente, Uhum. fator previdenciário, né? E o FAP é um estímulo ou um desestímulo para as empresas que cuidam da parte de prevenção de acidentes. Ele pode reduzir a alíquota do SAT pela metade ou majorá-la ao dobro. Então, essa empresa, se ela tem um bom gerenciamento do seu sistema, uma boa gestão do sistema de saúde e segurança, essa alíquota de 2% ela pode virar a 1%. Então, só aí ela está fazendo uma economia de R$10 mil. Seria, mas 10 mil reais mais é muita coisa para uma... É 1% da folha de pagamento. Da folha de pagamento, né? E ainda teria mais duas responsabilidades. Seriam as sanções administrativas pelos órgãos do Ministério do Trabalho ou pela Procuradoria e que fazem surgir os famosos TACs, onde as empresas, o Ministério do Trabalho, ele nas fiscalizações, ele detecta as condições inseguras e força para que não entre com a ação civil pública as empresas a promoverem as condições de um meio ambiente de trabalho aí seguro, obedecendo às normatizações das NRs. O problema do TAC, na minha opinião, é que, como ele é uma obrigação futura e, em tese, imutável, às vezes, uma realidade de hoje, daqui a 5, 10 anos, fica quase que impossível de ser cumprida. Sim. O grande problema é que o TAC tem que ser acompanhado de um profissional, né? Um advogado, porque às vezes o empresário, ele acha que ele vai poder cumprir e o TAC é o quê? Um título executivo extrajudicial. Exatamente. Então ele gera um passivo para as empresas. Ele gera uma obrigação que ela... ad eterno, em tese. Ad eterno, e adquire uma força muito grande, né? Nós vamos voltar para o último e terceiro bloco. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre o I-social e o acidente de trabalho e aquela questão que o senhor abordou no primeiro segmento, que é as doenças psicossociais. Excelente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. É só um minuto.